Olá, senhores! Na aula de hoje nós vamos continuar com o assunto protistas, porém hoje nós vamos falar de mais dois supergrupos, vamos conversar sobre a reprodução das algas e vamos falar sobre a importância delas na natureza. Os grupos que serão abordados nessa aula são os grupos, Archaeoplastida e o grupo Uniconte. Bom, galera, os descendentes fotossintetizantes dos protistas ancestrais evoluíram em algas vermelhas e em algas verdes. E a linhagem que produziu as algas verdes deu origem às plantas terrestres. Junto às algas vermelhas, as algas verdes e as plantas terrestres constituem o nosso terceiro supergrupo eucariótico, que é chamado de Archaeoplastida, que é um grupo monofilético que descendeu de um protista ancestral que englobou uma cianobactéria. As algas mais famosas desse supergrupo, são as algas verdes e as algas vermelhas. Muitas das 6.000 espécies conhecidas de algas vermelhas, o Rhodophytas, que vem do grego rhodos, vermelho, são avermelhadas devido ao pigmento fotossintetizante chamado ficoeritrina, que mascara o verde da clorofila. Entretanto, outras espécies, as mais adaptadas, por exemplo, a águas mais rasas, têm uma menor quantidade desse pigmento. E aí, como consequência, as espécies de algas avermelhadas podem ser vermelhas, esverdeadas em águas muito rasas, vermelho brilhante em profundidades moderadas e quase pretas em águas profundas. Em algumas espécies, falta completamente essa pigmentação. E aí elas funcionam heterotroficamente como parasitas sobre outras algas vermelhas. As algas vermelhas são as macroalgas mais abundantes nas águas costeiras quentes dos oceanos tropicais. Alguns dos seus pigmentos fotossintetizantes incluem a ficoeritrina, que permite que elas absorvam as luzes azuis e verdes que penetram relativamente bem fundo na água. Uma espécie de alga vermelha foi descoberta próximo a Bahamas, em uma profundidade de mais de 260 metros. Também há um pequeno número de espécies de algas, de algas que vivem em águas doces e terrestres. Agora, a maioria das algas vermelhas são multicelulares, embora nenhuma seja tão grande como as algas pardas gigantes. Mas as algas vermelhas multicelulares maiores são incluídas na designação informal de algas marinhas macroscópicas. Com certeza você deve ter comido alguma dessas algas vermelhas multicelulares, geralmente ela está inclusa na comida japonesa, ou às vezes você comeu como aquela lâmina crocante, o envoltório que está no sushi. As algas vermelhas se reproduzem sexuadamente e têm ciclos de vida diversos, nos quais a alternância de gerações é muito comum. Porém, é diferente de outras algas. As algas vermelhas não têm gametas flagelados, de modo que depende das correntes aquáticas para que haja uma aproximação dos gametas para que aconteça a fertilização. Agora, as algas verdes, elas possuem uma estrutura e uma composição de pigmentos parecida com os cloroplastos das plantas terrestres. A sistemática molecular e a morfologia celular deixam poucas dúvidas de que as algas verdes e as plantas terrestres são intimamente relacionadas. Na verdade, alguns sistematas hoje defendem a inclusão das algas verdes em um reino vegetal ampliado, chamado viridiplantae, que do latim viridis quer dizer verde. Filogeneticamente falando, essa mudança faz um sentido, pois de resto as algas verdes
são de um grupo parafilético. As algas verdes são divididas em dois grupos principais: as carófitas e as clorófitas. As carófitas são as algas mais intimamente relacionadas às plantas terrestres. O segundo grupo, as clorófitas, do grego chloros, verde, inclui mais de 7.000 espécies. A maioria vive em água doce, mas também há muitas que são marinhas e existem até algumas que são terrestres. As clorófitas mais simples são organismos unicelulares que se assemelham aos gametas das clorófitas mais complexas. Várias espécies de clorófitas unicelulares vivem livremente em habitats aquáticos, como fitoplânctons, ou habitam solos úmidos. Algumas vivem simbioticamente dentro de outros eucariotos, e parte da produção fotossintética contribui para o suprimento alimentar do seu hospedeiro. Outras clorófitas ainda vivem em ambientes mais exposto à intensa radiação, visível ou radiação ultravioleta. Essas espécies são protegidas por compostos bloqueadores de radiação que existem em seu citoplasma, que tem na sua parede celular ou está no revestimento do zigoto. Maior tamanho e maior complexidade evoluíram nas clorófitas por 3 mecanismos diferentes. Primeiro, a formação de colônias de células individuais, que é visto, por exemplo, em algas da espécie Volvox, e em filamentos e em formas filamentosas que contribuem para a massa filamentosa conhecida como espuma de lagoa. Segundo motivo, a formação de verdadeiros corpos multicelulares por divisões celulares e uma diferenciação, como é observado nas uvas. E no terceiro momento, a divisão repetida de núcleos sem a divisão citoplasmática, como em Caulerpa. A maioria das clorófitas tem um ciclo de vida completamente complexo. Existem 2 estágios reprodutivos, o sexuado e o assexuado. Quase todas as espécies de clorófitas se reproduzem sexuadamente por meio de gametas biflagelados, que contêm cloroplastos em formas de taça. A alternância entre gerações evolui em algumas clorófitas, incluindo a uva. Conforme essa imagem, dá pra gente entender um pouquinho a forma de reprodução, Então vamos lá. Primeiro começa ali, os esporófitos, são encontrados geralmente na água logo abaixo da linha das marés mais baixas. E aí células sobre essa superfície da lâmina, formam os esporângios. Esses esporângios produzem zoósporos por meiose. Esses zoósporos são todos estruturalmente semelhantes, mas cerca da metade se desenvolvem em gametófitos masculinos e metade em gametófitos femininos. Os gametófitos são pequenos filamentos ramificados que crescem sobre as rochas infralitorais. Esses gametófitos masculinos, agora, liberam os gametas masculinos e os gametófitos femininos produzem gametas femininos. Esses vão permanecer unidos ao gametófito feminino. Os gametas agora femininos secretam um sinal químico que atrai o gameta masculino da mesma espécie, portanto aumentando a probabilidade da fertilização no oceano. Logo após, o gameta masculino fertiliza o gameta feminino e eu vou ter a produção do zigoto, que vai se desenvolver em novos esporófitos, enquanto unidos aos restos dos gametófitos femininos. O último supergrupo de protistas que a gente vai conversar é um grupo denominado Uniconte. Nele inclui diversos eucariotos, E aí vai existir animais, fungos e outros protistas. Existem 2 clados principais de Uniconte, os amebozoários e os opistocontes, que são animais, fungos e grupo de protistas que são
estreitamente relacionados. Cada um desses dois clados principais é fortemente sustentado pela sistemática molecular. O relacionamento próximo entre amebozoários e opistocontes é bem controverso. Comparações da proteína miosina e alguns estudos com base em genes múltiplos e genoma completo forneceram respaldo para essa relação próxima. Outra controvérsia envolvendo esse supergrupo diz respeito à raiz da árvore eucariótica. Lembrando uma coisa, a raiz de uma árvore filogenética, ela ancora a árvore no tempo. Os pontos de ramificação, próximos à raiz são mais antigos, até o presente. A raiz da árvore eucariótica é incerta. Então a gente não sabe qual é o grupo eucarioto, qual grupo de eucarioto foi o primeiro a divergir dos outros eucariotos. Se a raiz da árvore eucariótica fosse conhecida, os cientistas poderiam aí, inferir características do ancestral comum de todos esses eucariotos. Mas aí na tentativa de determinar a raiz da árvore eucariótica, os cientistas se basearam as suas filogenias em diferentes conjuntos de genes, alguns dos quais produziram resultados divergentes. O clado chamado de amebozoário inclui muitas espécies de amebas que possuem pseudópodos em forma de lobo ou de tubo. Em vez dos pseudópodos filiformes que são encontrados, por exemplo, no grupo dos risárias. Os amebozoários incluem as amebas sociais, as gimnoamebas e as entamebas. Das amebas sociais, elas já foram consideradas como fungos, porque assim como os fungos, elas produzem corpos frutíferos, que auxiliam na dispersão de esporos. Porém, a análise de sequência de DNA indicou que a semelhança entre as amebas sociais e fungos é um caso de convergência evolutiva. A análise da sequência de DNA mostrou também que as amebas sociais descenderam de ancestrais unicelulares, um exemplo de origem dependente da multicelularidade que existe nos eucariotos. Os protistas, eles têm muitas importâncias. Ele é importante na indústria, ele é utilizado na fabricação de adubos, ele é utilizado na indústria alimentícia, por exemplo, algumas algas são utilizadas em sorvete, chocolate, pudim, no próprio sushi. Eles também são empregados na fabricação de cosméticos, sabonetes, cremes. É empregado também na indústria farmacêutica, fabricação de meios de cultura, cápsulas de medicamentos, supositórios. Eles têm importância também fotossintética. Eles são os principais responsáveis pela oxigenação do planeta. Eles produzem matéria orgânica para ser incorporada na cadeia alimentar. Eles têm importância climática, eles auxiliam na manutenção da temperatura do planeta, pois eles utilizam o gás carbônico no processo fotossintético. Então as algas, elas possuem, não só as algas, as protistas em geral possuem N importâncias. Bom, gente, e com essa aula a gente finaliza o assunto protista. Eu espero mais uma vez que vocês tenham compreendido o assunto. Espero que vocês tenham entendido o que foi dito. Qualquer coisa, dá um grito aí.